Então, pronto. Vou sair, boa noite. Boa noite a todos. Lembrando que esse é um evento gravado. Nossa aula de hoje tem o intuito de apresentar, no curso de Cidades Inclusivas, Seguras, Resilientes e Sustentáveis, que é uma iniciativa da Rede ODS Brasil para produzir e disseminar conhecimentos sobre a Agenda 2030, a fim de contribuir com a sua localização dos ODS no país, a discussão sobre o guia CIALP-IAB. Então, hoje aqui temos duas pessoas renomadas, que são os nossos convidados de hoje, renomados no Brasil e no mundo da arquitetura e do urbanismo. Então, eu queria aqui convidar a falar com a gente os nossos convidados de hoje para falar sobre as experiências de implementação dos ODS em países de língua portuguesa, o Cid Blanco Júnior, que também coordena o Metro ODS, o IAB, na rede, na representação da UIA para os ODS, a Rede ODS Brasil, e o Rui Leão, que é um arquiteto português e cofundador da LBA, Arquitetura e Planejamento Limitada, com a francesa Carlota Bruni, é também presidente do Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa. O Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa é uma organização não governamental registrada como associação de direito privado, sem fins lucrativos, com sede em Lisboa e constituído de associações de profissionais arquitetos dos países e territórios de língua portuguesa. É parceiro internacional da União Internacional de Arquitetos, a UIA, e observador consultivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O CIALP tem como principal ambição a aproximação e a cooperação entre os membros, assim como a promoção da arquitetura junto dos povos que falam português no mundo, constituindo-se assim como uma plataforma de 150 mil arquitetos de língua portuguesa, ou seja, 10% de arquitetos de todo o mundo para um universo populacional superior a 250 milhões de pessoas dos países e territórios de língua portuguesa. Então, estamos aqui hoje com Cid Blanco, que é arquiteto e urbanista pela Universidade de São Paulo, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Engenharia de São Carlos, da USP, em 2006, e doutorando em urbanismo pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, em Portugal. É especialista em planejamento e gestão de programas para reduzir a pobreza urbana pelo Instituto Housing and Urban Development Studies, na Holanda. E em desenho e desenvolvimento da habitação pelo Departamento de Arquitetura e Ambiente Construído da Faculdade de Lund, na Suécia. Trabalhou por 15 anos na administração pública, com política de desenvolvimento urbano, habitação, planejamento estratégico, inclusão social e participação cidadã. Como consultor, tem trabalhado para instituições governamentais nacionais e internacionais, inclusive agências das Nações Unidas e bancos internacionais de fomento. Atualmente trabalha como consultor sênior em planejamento urbano sustentável, gestão e governança pública em diferentes projetos e coordena também o Metro ODS, que constitui uma das entidades parceiras na elaboração desse curso que a gente apresenta aqui em segunda versão nesse ano. Então, sejam bem-vindos, meus colegas. É um prazer tê-los aqui conosco hoje. A intenção dessa aula é que a gente apresente para os alunos do curso, que são de diversas regiões do país, que estão engajados em entender e localizar os ODS e a nova agenda urbana, como o CIALP e o IAB e a UIA vão trabalhar o conceito do guia ODS CIALP a partir da discussão que começou na UIA, veio para o IAB e hoje se espalha pelo mundo a partir da liderança, aí, inclusive, do Cid Blanco. Então, é um prazer, a palavra está com você, Rui. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o CIALP
e logo a seguir eu gostaria que o Cid tomasse a palavra e falasse um pouco para a gente sobre o guia. Olá a todos, obrigado, Cláudia. O CIALP é uma organização que foi criada em 91 e que tem feito um caminho muito particular, porque, como rede internacional, o que nos liga a profissionais da arquitetura e urbanismo de língua portuguesa é imenso. Portanto, há uma série de atividades que fazem sentido, tão simplesmente como o conhecimento da nossa cultura arquitetónica nos países de língua portuguesa e a compreensão de que maneira é que há ligações fortíssimas na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de estar. E a ideia de trazer o guia da arquitetura para este conjunto de países faz um sentido muito particular, porque são países muito diferentes, com economias, com escalas muito diferentes, e atravessando momentos políticos e sociais também bastante diferentes. Há países que passaram, como Moçambique e Angola, passaram períodos muito grandes de guerra, que foram devastadores para a economia, para a construção institucional dos países, e outros países que vivem um período muito prolongado numa economia quase completamente desinvestida, como São Tomé e Guiné-Bissau, onde as instituições funcionam pouco, funcionam normalmente só nas cidades maiores, e, portanto, o papel do arquiteto e o papel do urbanismo, na medida do nosso ponto de vista, de quem faz, de quem pratica, acaba por ser muito diferente e com um papel muito importante na organização social. E temos, por outro lado, países muito organizados, muito desenvolvidos em termos de políticas, em termos de integração de objetivos de desenvolvimento sustentável, como Portugal e como o Brasil, que têm, para além disso, uma cultura de sustentabilidade muito enraizada e muito ancestral. Eu acho que a maneira como se ensina a arquitetura e se pratica a arquitetura em Portugal é um modo de estar muito sustentável à partida, porque tem a ver com um entendimento cultural muito sustentável à partida, na maneira de estar e de pensar portuguesa. Digo mesmo para o Brasil, por razões diferentes, e, portanto, eu acho que antes de falarmos antes de pensarmos na mudança de paradigma, antes de pensarmos na aplicação de novas políticas, há uma tradição que é importante a gente pensar, que é essa tradição, essa maneira de estar e de entender a cidade e os espaços, que é um grande contributo para um desenvolvimento sustentável. E, portanto, do meu ponto de vista, não consiste apenas em pensarmos numa nova maneira de ver as coisas, mas no meio de integrar uma tradição e uma prática de projeto sustentável que já existe em Turquia, com uma visão nova, obviamente, e olhando para as ODS, para as ODS 17 como
também um novo parâmetro e ponto de partida para o projeto. Rui, na discussão sobre... Só para situar aqui os nossos estudantes aqui, quando a gente fala desse desafio, né, de discutir os ODS com esses países, com essa disparidade, né? Alguns dados são importantes aqui a serem ressaltados, é que a gente está falando de países como Brasil, né, Cabo Verde, Goa, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique e Portugal, né? São países localizados em continentes diferentes, né? Com culturas diferentes, com aproximações desse tema de forma muito diferente. E, no caso dele, o país que mais fala, o país de maior quantidade de habitantes, né? Que é disparado, o Brasil, tem uma complexidade de geopolítica, né, de distribuição de municípios. Somos 5.570 municípios, 26 estados no Distrito Federal e algumas dificuldades muito grandes na implementação de políticas públicas, mesmo que a gente tenha na Constituição na Constituição Federal, principalmente de 1988, avanços muito significativos na elaboração de uma carta constitucional que traduz para o território as preocupações da sociedade brasileira em várias questões que estão lá relacionadas na Agenda 2030 e também nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, colocando essa questão aqui para os nossos alunos, eu queria voltar à discussão com você. Qual que seria a importância, nesse momento, da discussão, da elaboração dessa proposta de execução do guia ODS para os países de língua portuguesa, tendo como cenário toda essa discussão inicial que você fez aqui para a gente? Sim. O guia tem acho que mais que um objetivo. Portanto, inicialmente, a seleção de projetos que exemplifiquem na prática uma compreensão e uma atenção às questões de sustentabilidade e dos ODS é essencial, porque precisamos de ter material onde seja possível visualizar na prática esta questão de entendermos a profissão como algo de sustentável e exemplar numa maneira de estar diferente. Essa visualização através dos projetos, eu julgo que é o único caminho de nós criarmos um novo entendimento e um novo consenso sobre porque é que é importante termos essa mudança de paradigma na nossa profissão. Num segundo momento, o guia é fundamental para nós conseguirmos comunicar, obviamente, primeiro com os profissionais, mas também com outras instituições e outras redes de pessoas que estão envolvidas com fazer cidade. Porque o que eu tenho me apercebido com a produção dos primeiros guias ODS da UIA e também do IAB é que esta tomada de responsabilidade, esta tomada de consciência sobre o papel de termos uma prática de produzirmos cidades mais sustentáveis
passa imensamente pela nossa atividade de arquitetos. E não só da prática, mas de todo o tipo de atividade, de quem esteja envolvido com a função pública, com a elaboração e implementação de políticas. Enquanto arquiteto, é um campo de ação enorme e importantíssimo para conseguirmos fazer esta transformação de uma forma responsável. E isso é algo que nós individualmente podemos ter como convicção, mas o meio de comunicarmos isso aos outros, eu acho que neste momento eu vejo o guia como um caminho mais óbvio e simples de fazer essa transmissão, essa comunicação à classe. Muito bem. Cid, agora passando a bola para você, o desafio de fazer um guia que transcende os limites de um país, né? Ou seja, a gente está falando agora da complexidade de entender, a partir dessa chamada para o guia do CIALP, todas essas diferenças entre países que falam a mesma língua, mas têm históricos aí de organização e de trabalho com as questões da profissão e da própria sociedade, um trato diferente com isso. Como que você vê a discussão, a construção desse guia CIALP dentro da experiência que você adquiriu, tanto na União Internacional de Arquitetos, quanto no Instituto de Arquitetos do Brasil? Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. Bom dia para o Rui, que ele está no escurinho, mas lá já é de manhã. Agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui, dar parabéns aí à organização. Cláudia, eu acho que tem uma coisa... Enquanto o Rui estava falando, eu lembrei de uma aula que eu tive há 25 anos atrás, na Universidade do Porto, que o professor deu uma aula que ele chamava o mesmo idioma, a mesma arquitetura. E aí ele colocava imagens e fotos de cidades de todos os países de língua portuguesa e ficava fazendo a gente adivinhar. E a gente não acertou nenhuma. E a fala do Rui fez me lembrar disso, que a gente tem um gene de modelo de cidade, de arquitetura mesmo, que perpassa pela nossa colonização e pelo nosso idioma. Para além disso, a Agenda 2030, para mim, ainda que nós todos sejamos de países diferentes, ela é uma agenda de redução de desigualdades. E desigualdades todos os países têm, até Portugal. Então, sempre vai ter algum projeto em algum ODS em algum desses países. Obviamente, com alguns a gente tem muitas similaridades, né? Estivemos recentemente na Angola, no encontro do CIALP, da CPLP, e muito a sensação de que podia ser qualquer cidade litorânea brasileira. Mas a gente estava do outro lado do Atlântico. Então, eu acho que o maior desafio na hora de fazer esse guia vai ser fazer o balanço entre as experiências. Como você mesmo falou, nós somos um monte no Brasil, então como evitar que a gente faça esse equilíbrio e contemple as experiências de todos os países. Obviamente, a gente tem vai ter um número maior, uma diversidade maior, provavelmente vinda do Brasil. Mas quando a gente pensa na realidade de cada um dos países, com certeza cada um deles vai se destacar nas suas especificidades.
porque no final do dia somos todos colônias do mesmo país, todos enfrentamos questões grandes de desigualdade socioeconômica, e isso reflete no território, isso reflete na arquitetura. E eu acho que a grande diferença dos guias da UiA para os guias do IAB e para o que vai ser o guia do CIALP é que a gente não está buscando um guia de excelência arquitetônica. A gente está querendo construir um guia que apresente soluções que estejam vinculadas à agenda. A gente quer mostrar como os profissionais da arquitetura e urbanismo no mundo da língua portuguesa estão aceitando o desafio da redução das desigualdades, do câmbio climático, né? E transformando isso em projeto, seja projeto arquitetônico, seja plano urbanístico. Eu acho que esse é o grande desafio do momento, né? Obviamente, tem gente que faz isso há muito tempo. Então, a gente também achar que também só começaram a fazer isso agora, a gente vai estar mentindo, né? Existe gente trabalhando a questão do uso dos materiais locais, a questão da ventilação natural, da iluminação, do conforto, né? A gente urbaniza a favela há quase 50 anos, leva infraestrutura, constrói escola, hospital. Só que hoje a gente tem um outro olhar, a gente tem um olhar da emergência, onde a gente precisa rapidamente melhorar a qualidade de vida da população e tentar deixar um planeta minimamente habitável para as próximas gerações. E aí, para isso, a gente tem, né, toda a possibilidade do uso de novas tecnologias, do uso de novos materiais, de novas ciências, de novos saberes. E aí é que vem a riqueza dos projetos que vão ser apresentados. Porque essas riquezas e esses saberes, muitos deles são locais, muitos deles são culturais. E aí a gente está falando de gente que está no hemisfério norte, no hemisfério sul, na Ásia, na África, na América, na Europa. Então é inevitável que não tenha uma riqueza e uma gama de soluções para que a gente possa aprender. E na medida que a gente fala o mesmo idioma, a gente consegue fazer essa troca de maneira mais rica. Eu consigo fazer, né, no próximo Outubro Urbano, um debate entre todos esses países, onde as pessoas se entendam. Que é diferente, por exemplo, quando eu tiver o desafio, né, de fazer o próximo guia da UiA, que não necessariamente todo mundo fala inglês e vai poder participar ali de um seminário para discutir projeto, para discutir solução, sem que eu tenha que ter um tradutor, aquela coisa que atrapalha a comunicação entre as pessoas. E eu acho que está mais do que na hora da gente parar com a soberba de achar que só a gente sabe fazer as coisas. Então a gente tem que ter a humildade de olhar para o outro e aprender. E para mim a maior riqueza do CIALP está nisso. Quem depende do tamanho do país, da riqueza do país, a gente está ali para trabalhar junto, para aprender, para fazer a troca de conhecimento. E que a gente comece agora no nível dos profissionais, mas que a gente consiga levar isso em breve também para o nível das universidades, para o nível do aprendizado. Porque, e aí, eu acho que o que faz com que nós sejamos tão apaixonados por esse processo e por esse projeto, não só eu, mas você, o Rui, é porque a gente sabe que esses guias, eles vão servir de referência nas universidades do mundo, né, lusófono. Eles vão servir de referência para as novas gerações, mas para as velhas gerações também verem o que está sendo feito. E não existem só novas formas de projetar e de pensar, tem novas formas de trabalhar. A quantidade de coletivos e de novos formatos e de equipes, não necessariamente só formadas por arquitetos, né? A gente teve até engenheiro apresentando o projeto esse ano no Guia do IAB, porque ele fazia parte da equipe e ele estava super à vontade de estar ali como engenheiro num evento do Instituto dos Arquitetos do Brasil, numa mesa cheia de arquiteto.
Porque o que movia ele era a agenda, era melhorar a qualidade de vida das pessoas, era trabalhar em equipe. E eu acho que é aí que a gente vai fazer o diferencial, ou melhor, que a gente vem fazendo, que a gente vem trazendo isso. E eu não vejo a hora de ver isso no sentido mais amplo desse mundo da língua portuguesa, onde a gente vai poder estar vendo ali experiência de Cabo Verde, experiência de Moçambique, entendeu? A gente vai estar vendo o que acontece em Macau, que é uma China que fala português, que é o mundo das novas tecnologias, que está super preocupado com o futuro e de melhorar a qualidade de vida. Então, assim, né? E o que Portugal está fazendo? Né? Eu sou de uma época da faculdade onde surgiram, né, os grandes, né, a internacionalização da arquitetura portuguesa. Quando explode o Álvaro Siza, o Souto Moura. O que as novas gerações estão fazendo agora? O que Portugal, né, que mudou muito nos últimos 10 anos, se internacionalizou, o mundo descobriu Portugal, o que Portugal tem para trazer para a gente? E o que nós estamos fazendo de novo para a gente poder fazer essa troca? Eu acho que a riqueza é essa, né? Eu acho que tem um quê de... O Rui que me corrija, mas a gente não está querendo... A gente não quer fazer uma revista ou um livro de projeto de arquitetura bonito. A gente quer que as pessoas aprendam e entendam que é possível, sim, ajudar a melhorar o mundo por meio da arquitetura. Né? A gente não só embeleza o mundo com o nosso trabalho, a gente pode fazer um mundo melhor também. E eu acho que é um pouco isso que a gente quer fazer e mostrar para o mundo o que nós que falamos português estamos fazendo. Certo. E Ana, no que dizia o Cid, que eu acho que tem a ver com o paradigma de uma certa geração que é a nossa, em que nós tínhamos um certo tipo de heróis. E os heróis da nossa geração eram ateliês de arquitetura que davam resposta à encomenda que na altura tinha a ver com as políticas e a implementação de instituições. Havia encomendas de bancos, de sucursais de bancos, de centros culturais, depois vieram as escolas em Portugal, por exemplo, mas os projetos desses arquitetos eram esse tipo de programas. O que eu acho que aconteceu a certa altura, nas últimas décadas, é que esse tipo de programa formal, institucional, deixou de ter significado. E como a nossa geração e a nossa formação colocava aquele tipo de heróis com aquele tipo de obras, ficámos todos muito, em geração, ficámos muito focados em fazer aquele tipo de projetos. E há uma quantidade de trabalho enorme que não passa nem pelo trabalho institucional, nem pela encomenda do governo, que tem a ver com sair do ateliê, encontrar parcerias, criar novos espaços de discussão, criar novas formas de financiar as comunidades e implementar projetos em diálogo com essas comunidades. E, portanto, o que eu acho é que nós, neste momento, precisamos de novos heróis. Os novos heróis são de outra geração, estão a trabalhar e a operar na cidade e no território de outra maneira, estão a fazer uma aprendizagem que está bastante para além da aprendizagem formal nas escolas de arquitetura. E esse trabalho é que é importante o guia trazer, porque são esses não só essas obras, mas esses heróis que nós precisamos de trazer para a comunidade de arquitetos, porque há muito trabalho para fazer. O trabalho do arquiteto, se calhar, nunca falta. O que falta é a encomenda, muitas vezes falta a encomenda formal, falta a encomenda institucional, e ficamos às vezes com a sensação que deixa de haver trabalho. Não, no fundo, há um trabalho que a gente tem que ir inventar no campo,
E eu acho que o guia tem que trazer muito esse tipo de práticas diferentes para o plano da divulgação da arquitetura. Eu queria até colocar, né, nisso que você falou e que Cid falou, uma questão importante. Nos guias feitos no Brasil, o que tem acontecido é que muitos projetos apresentados, projetos e obras, né, eles são fruto de iniciativas de natureza, de ajuda mútua, de assistência técnica, onde o arquiteto começa a refletir sobre seu papel como agente público, como cidadão, como profissional liberal, como empreendedor, ou, às vezes, até como agente de transformação social daquele território onde ele está atuando ali. Eu queria perguntar para você, primeiro, Rui, se você acha que há uma expectativa real, você conhecendo esses países com a profundidade que você conhece, por ser presidente do Conselho, né, e estar interagindo o tempo todo com a prática profissional desses arquitetos, você sente que existe uma tendência nos outros países também disso acontecer? Porque, ao mesmo tempo, a gente vive no Brasil uma situação paradoxal, onde 15% de toda a produção de trabalho, né, de arquiteturas feitas, é feita pelo arquiteto, né? Ou seja, 15% dos entrevistados pelo CAL na última pesquisa sobre a abrangência da prática profissional do arquiteto urbanista e a sua inserção social, 15% da população é atingida pelo trabalho que nós fazemos, então há um esforço muito grande também de ampliar os horizontes da arquitetura e mostrar, inclusive, que o projeto é uma ferramenta importante de tomada de decisão. Ele ajuda a qualificar a sua decisão, portanto, ele tem que ser priorizado na sociedade como sendo uma prática importante para, inclusive, formulação de novas políticas públicas, de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, o guia acaba se tornando um elemento de agregação dessa proposta em função da natureza da própria chamada que é feita para o atendimento aí dessas premissas que a gente está discutindo, que são, inclusive, maiores do que o próprio exercício projetual que a gente tem habitualmente observado nas escolas de arquitetura, né? E em toda a discussão que os arquitetos têm feito nos últimos tempos em relação à própria profissão e o futuro dela. Então, eu queria que você talvez falasse um pouco qual que é essa expectativa em relação a essa chamada, né? Os arquitetos brasileiros, por exemplo, acho que, se vocês concordam comigo, vão ter essa pegada. O guia tem trazido para dentro da discussão do IAB uma arquitetura que não é uma arquitetura do Star System, né? Do creme de la creme da profissão. São profissionais que estão engajados no dia a dia, nas comunidades, nos territórios, né? Não tem muito essa questão da proeminência do arquiteto como um autor, né? Como uma pessoa destacada naquele meio. Ele vem junto com os outros profissionais e tenta construir uma determinada estratégia. Como que você vê como você vê isso em função dos outros países? E aí, talvez até separando também Europa, Ásia, né? Como que você acha que isso vai reverberar nesses países? Bem, essa percentagem de 15% de população que é afeta ao trabalho dos arquitetos, eu acho que é uma percentagem muito alta.
Eu acho que na maior parte dos países a percentagem de pessoas para quem os arquitetos trabalham anda entre 1% e 5%, é muito mais baixa do que no Brasil. E isso é que é um grande desafio nos países, é que se consiga trabalhar para um número muito maior da população. E isso é um trabalho que nos cabe, enquanto arquitetos e urbanistas, e que eu acho que a expansão ou a sustentabilidade da própria profissão passa por essa discussão de expandir a nossa área de intervenção e de interferência enquanto agentes de transformação, não só da construção, mas da sociedade, das comunidades e das políticas e no território. Na maior parte dos países que são extensos, como Moçambique, Angola e o Brasil, o que eu acho que acontece, regra geral, é que nas zonas periurbanas e rurais, a construção, a produção de habitação, a construção das coisas essenciais que têm a ver com a sustentabilidade social das comunidades não passa por arquitetos. E, de facto, as comunidades as pessoas encontram maneira de construir e de organizar socialmente nos espaços por elas próprias. E com uma inteligência e um diálogo comunitário que é ancestral. Portanto, há um conhecimento que as comunidades têm e que é suficiente para organizar aldeias e organizar as populações no território periurbano e rural, que é uma riqueza cultural importante e que é sustentável em si. Agora, o facto de, a maior parte das vezes, não haver arquitetos intervenientes nesses processos acaba por ser um empobrecimento, porque o nosso conhecimento pode trazer para essa produção de espaços, para essa produção comunitária, é uma economia, uma mais-valia de otimizar os recursos, de otimizar os espaços e criar uma flexibilidade maior no que se vai produzir. E isso tem muito a ver com a maneira como as pessoas decidem orientar a sua vida, ou seja, durante muito tempo o mercado de trabalho era visto como uma atividade puramente urbana e as pessoas não saíam das grandes cidades. Eu lembro-me quando tirei o curso, acabei o curso nos anos 90 em Portugal, que havia uma falta enorme de profissionais nas câmaras, nos municípios de província, e que, de facto, nós íamos para as cidades pequenas, longe dos grandes centros urbanos, e percebia-se através do espaço público, dos jardins, da manutenção dos edifícios, das ruas, que havia uma precariedade nas políticas, ou seja, não havia projetos de renovação urbana, não havia projetos de reconversão de espaço público. E hoje, quando viajo por Portugal, há uma transformação muito grande na paisagem, porque os municípios das localidades pequenas têm todos os arquitetos a trabalhar na variação da urbanística. E há uma renovação das cidades e das aldeias, que é um exercício muito rico em termos de qualificação do próprio país,
sítios onde antes era quase que era desinteressante a gente viajar, havia boa arquitetura, havia uma estrutura urbana que era simpática, interessante, mas não havia maneira de usar aquele espaço enquanto não residente. E o trabalho que tem sido feito, que tem a ver com este processo dos arquitetos se deslocarem para as vilas e cidades mais pequenas, tem um impacto enorme na qualificação do território. O mesmo, com certeza, no Brasil e em Moçambique. Em Moçambique existe este desequilíbrio é muito grande, e em Angola também, se bem que Angola tem conseguido criar este êxodo de arquitetos para as províncias. Em Moçambique não, porque saiu-se da guerra há menos tempo e há ainda uma grande concentração de riqueza nas cidades grandes. Mas isso é um processo em que eu julgo que Moçambique, que não tem muitos arquitetos formados atualmente, quando houver essa condição de capacidade de distribuir os orçamentos pelo território todo, que é um país imenso, vai haver um trabalho para milhares e milhares de arquitetos. Esse processo é importante na própria abertura económica do país. E muitas vezes, e neste caso, por exemplo, de Moçambique, o facto de não haver riqueza, a aplicação de riqueza, investimento no território, nos espaços nas cidades, acaba por ser, por um período grande, acaba por ser uma situação que contém a sua própria sustentabilidade, porque hoje em dia, por exemplo, em Moçambique, temos uma quantidade de património moderno riquíssima, porque não foi nada demolido, porque esses edifícios continuam a ser usados, apesar de não serem pouco mantidos, mas é o pouco que as cidades ainda têm. Os cinemas e os grandes edifícios nas cidades mais pequenas continuam a ter uma função que noutros países onde houve muito investimento, se calhar já não encontramos muito património notável do modernismo. Mas pronto, estas transformações, esta disseminação de profissionais pelo território, eu julgo que é uma questão nas políticas do país muito importante, e que só acontece quando há uma política de investimento no território, de expansão do investimento para fora dos centros principais. Nós estamos falando de países também, em sua maioria, com IDH muito baixo, né? Ou não? Com que, claro, é muito baixo? Índice de desenvolvimento humano. Ah, sim. Então, eu fico pensando aqui, a última discussão que nós tivemos no curso, né? A última aula, foi justamente sobre a eficácia da aplicação do orçamento público, né? Aí a gente está partindo para uma outra discussão, a inserção do arquiteto nessas políticas públicas e os recursos orçamentários desses países, né? Então, Cid, você que trabalha mais com esses indicadores, né, e principalmente a gente tem feito essa discussão sobre a questão do gasto público, como que você vê isso? A gente está tentando incidir com esse guia com melhor consciência sobre o uso do projeto como ferramenta de tomada de decisão e tentando mostrar que os arquitetos têm o que dizer e têm o que fazer como contribuição para as políticas públicas. Mas nessa discussão sobre a crise também dos recursos públicos para se fazer política pública, como que você acha que essa discussão do guia pode contribuir para essa reflexão?
Eu acho que uma das coisas que o guia trouxe, e a gente faz questão disso todo ano, é trazer projetos elaborados pelo poder público. Porque existe ainda que não seja ideal, a gente não pode dizer que não existem arquitetos e arquitetas no poder público, seja no poder público municipal ou no estadual, e que estão trabalhando e elaborando projeto. Então, a gente tem minimamente conseguido mostrar que o poder público faz projeto de qualidade, para acabar com aquela coisa também de falar que porque que é projeto da prefeitura, né? Projeto vagabundo. E eu acho que a gente traz, mais uma vez, um instrumento de debate de projeto para o poder público. Na hora que a gente, por exemplo, esse ano, não, ano passado, foi quando a gente teve tanto projeto, aquele projeto de ATIS de banheiro, como o projeto das pias comunitárias. O projeto de ATIS de banheiro, que, se não me engano, é o CAL do Rio Grande do Sul, pode ser desenvolvido por qualquer prefeitura do país. Ou seja, uma capacidade de replicação muito grande, uma possibilidade de replicabilidade muito grande, de debate, de você identificar ali quem fez o projeto e atrás se te interessar. Ou mesmo os projetos mais qualificados, né, ali de urbanização de favela, de habitação de interesse social. Deixa eu só ligar meu computador aqui na tomada antes que acabe e eu caia aqui, desligue na cara de vocês. Entendeu? Eu acho que assim, você identifica. Eu estava conversando esses dias, eu já não vou saber com quem, a história de que nós somos de uma época, primeiro que tinha umas 4 ou 5 revistas de arquitetura na banca de jornal. 2, não existia internet. O nosso mundo eram as bibliotecas, os livros e as revistas de arquitetura. Na medida em que as revistas de arquitetura desapareceram e a maioria das publicações é para trazer exatamente la crème de la crème, como você falou, aonde que a gente vai encontrar as dicas de soluções práticas que ajudam o trabalho do dia a dia do arquiteto que está trabalhando numa assessoria, quer fazer ali um trabalho junto a uma comunidade? Aonde que a prefeitura vai ver ali um exemplo de um parque, de uma praça, de um plano urbanístico? Não tem. Então, eu acho que o guia também tem permitido, né, saindo dessa lógica da arquitetura, da monumentalidade, aquela coisa do projeto, aquela foto, né, Casa Cláudia, Casa Vogue, que tudo é lindo, maravilhoso. Eu acho que a gente está trazendo a coisa mais real, mais do dia a dia. E eu acredito que a gente tem mais arquiteto fazendo isso do que fazendo revista Casa Cláudia. Arquitetura Casa Cláudia, né? As pessoas estão ali e existe uma demanda gigante por melhoria habitacional, por melhoria de espaço público. Essa coisa que o Rui fala, né, dessa deficiência do poder público local, das cidades pequenas, em ter profissionais que ajudem e instruam. Então, eu acho que o guia também se propõe a esse papel. Eu espero que a gente esteja conseguindo fazer isso. Pontuar 2 questões interessantes aqui, que eu acabei de vir do lançamento de um livro de uma comunidade no Rio Grande do Norte, chamada Rio Grande do Norte Brasil, chamada Mãe Luísa. E é uma comunidade, uma favela, né, uma ocupação irregular, que nasceu numa duna, e essa favela, no decorrer do tempo, foi recebendo recursos e ajudas de várias entidades não governamentais, inclusive uma entidade suíça, que financiou recentemente eles fizeram um seminário para a discussão do futuro daquela comunidade,
e nesse seminário eles definiram várias estratégias, diretrizes, inclusive para o futuro dessa comunidade, para a resistência, para os projetos sociais que lá se desenvolvem. E essa associação, essa entidade suíça, convidou o Herzog de Meuron para poder fazer um projeto para um centro comunitário. Esse centro comunitário foi construído, né? E esse centro comunitário hoje ele é considerado na comunidade Mãe Luísa um objeto de um catalisador, né? Existe uma comunidade antes e depois da construção desse equipamento público que virou uma referência no local e ajudou a consolidar determinadas propostas comunitárias, inclusive de fixação daquela comunidade naquele lugar. Isso foi replicado para uma comunidade, para a Uganda, né? Em Kampala, o François Queré foi também convidado por essa mesma associação que atuou em Mãe Luísa, no Rio Grande do Norte. Ele foi convidado a fazer um projeto para um centro comunitário com a mesma característica, uma comunidade envolvida com as mesmas questões relacionadas à Mãe Luísa, e esse projeto acabou de ficar pronto agora, acabou de ser inaugurado. Nas duas situações, a discussão que se coloca, inclusive pela Rede Inclusão no Mãe Luísa, é que a quantidade de recursos aportados para poder qualificar essa comunidade a partir da construção desses territórios foi muito pequena. E os resultados foram enormes, né? E o que demonstra também que grande parte dessa fala que Cid fez agora, ela é, primeiro, comprovável, né? Por esses dois exemplos, até utilizando figuras que, dentro do imaginário da prática profissional dos arquitetos, são arquitetos de capa de revista ou de grandes circuitos internacionais da produção da arquitetura. Mas acontece uma questão interessante, porque essa arquitetura feita também para o Star System acaba servindo para esse contraponto, para se estabelecer esse contraponto no desenvolvimento local. O que eu acredito, né, que eu acho que eu me envolvi nessa questão da rede ODS, principalmente nos guias aí, foi que a gente pode, a partir dessa discussão da construção desse guia, fazer com que as pessoas reflitam sobre esse potencial catalisador que um projeto de arquitetura pode ter em determinados espaços ou em todos os espaços, né? E eu acho que a gente hoje, na formulação de política pública, a gente comunica muito mal para os gestores públicos a importância de um bom projeto, a importância do nosso fazer técnico, né? Que repercute e reverbera positivamente na mudança da qualidade de vida das comunidades. Então, eu acredito, né, que uma das grandes questões que esses guias e que todo esse trabalho pode trazer, inclusive esse trabalho de formação que a gente está fazendo dentro da rede ODS, é mostrar para prefeitos, governadores, gestores públicos, até a própria iniciativa privada, as organizações não governamentais, o real efeito de um projeto de arquitetura, de uma proposta que é concebida como sendo parte de um esforço de transformação de uma determinada comunidade. E aí, pegando vários momentos da história da arquitetura, vários arquitetos fizeram isso em determinados espaços e foram muito bem-sucedidos. Eu tenho um aqui que é meu de preferência, que é o Hassan Fatih, quando ele faz aquela intervenção em Gurna para poder resolver um problema de uma remoção de comunidades de dentro de uma área de um sítio, né? Um cemitério, né? Então, e aí, a partir disso, ele vai tentar reproduzir técnicas retrospectivas, tentar discutir economia,
processos de organização social e tentar, de certa forma, organizar aquela sociedade a partir da ideia de que o projeto não é desenho. O projeto é essa manifestação, essa concepção abstrata e uma visão de mundo que pode, inclusive, ajudar a sociedade a sair desse impasse que ela se coloca hoje, né? Que é o desafio, por exemplo, de você produzir a sustentabilidade no local, no global, discutir questões de mudanças climáticas com um mínimo de discernimento sobre o que é pertinente ou o que não é pertinente. E essa discussão, ela, de certa forma, ela é árdua para os arquitetos, né? A gente não conseguiu ainda enfrentar o problema e mostrar para a sociedade a que viemos, né? Se a gente conseguisse, a gente teria um maior engajamento da profissão em vários momentos, né, da vida pública e política dos nossos estados nacionais, e os arquitetos seriam convidados a opinar sobre tudo, né, Rui? Inclusive sobre as condições do tempo, né? Então, a gente estava falando aqui a respeito de questões relacionadas a IDH, a desenvolvimento social e econômico, né? Eu vi aqui, por exemplo, tanto o Brasil, quanto Macau, quanto Portugal têm índices de desenvolvimento humano muito parecidos, né? Entre muito alto, no caso de Macau, alto em Portugal e muito alto em Portugal e médio no Brasil. Mas nós temos dificuldades iguais, porque a gente não consegue transformar o arquiteto em um formador de opinião, em que se pensa que há uma maior inserção do arquiteto em Portugal do que no Brasil, por exemplo, né? Então, como que a gente vai trabalhar isso no guia e quais são os desdobramentos possíveis disso? Cid falou a respeito de um guia para educativo, né, com as universidades. A gente tem feito esse esforço aqui dentro do Metro ODS, com a rede ODS Brasil, de formar também, né, agentes públicos, gestores públicos, né? Vamos fazer uma capacitação ano que vem, inclusive para quem participa do guia, para alinhar, para poder introduzir o conceito de desenvolvimento sustentável, do uso, né, correto dos indicadores de monitoramento, para poder melhorar, inclusive, a compreensão e a nossa capacidade de comunicação. Então, queria saber de vocês como que a gente, nessa discussão do guia, o que a gente pode planejar em termos de futuro para essa parceria com o CIALP. Cláudia, essa questão que tu levantas, de facto, os arquitetos estrelas têm esse poder, essa capacidade de falar mais alto com o poder, com o sistema de poder e de serem ouvidos. Que é uma mais-valia muito importante para a arquitetura. Agora, o que eu acho, e em termos ao Star System na arquitetura, é que há estrelas boas e estrelas más. O que eu acho questionável em termos do estado das estrelas são aquelas práticas em que os projetos são feitos por correspondência, ou seja, são feitos numa modalidade de troca comercial em que se presta um serviço mais ou menos à distância, em comunicação com o poder público, mas com zero conhecimento local no terreno da comunidade para quem se está a construir. Isso é que cria situações de grande investimento público com pouca eficácia social e comunitária. E isso é que é questionável e não desejável. Agora, há muitas estrelas, há muitos ateliês famosos que, apesar de tudo, mantêm um posicionamento e uma ética
bastante sólida e interessante para com o trabalho e para quem trabalham. E esse exemplo que falas do Herzog de Meuron, aí no Brasil, parece-me que é exatamente esse tipo de atitude, ou seja, é um ateliê que cresceu, que fez sempre um investimento a nível de inovação e de desenho muito bom, muito qualificado, mas sempre com uma responsabilidade social grande. E eu acho que o Quéré também é uma figura que cresce e que ganha importância por ter essas qualidades. E ele, como figura, como herói da nossa profissão, ele carrega essa imagem de estar próximo e de querer trabalhar com a comunidade para quem serve. Eu acho que fez-me lembrar a história de um projeto também que é o Museu de História Antiga em Suzhou, que é um projeto do americano I.M. Pei, que foi construído, julgo que concluído aqui há 15 anos na cidade de Suzhou, que é uma cidade muito bonita, com imensos canais e com os jardins chineses mais bonitos que existem. É uma cidade maravilhosa. E é uma cidade com uma história muito rica. E a cidade, como o I.M. Pei, que era na altura o arquiteto chinês mais famoso internacionalmente e mais respeitado internacionalmente, a cidade que chamou para ele desenhar este museu há 30 anos atrás. O I.M. Pei foi a Suzhou, de onde a família dele é originária, e ele percebeu-se que os canais estavam sujos, não havia separação entre esgoto e sistema de canais, e ele disse ao presidente da Câmara: esta cidade está um nojo, porque vocês não estão a tomar conta da infraestruturação da água. Portanto, vocês primeiro vão limpar a água. Quando tiverem os canais limpos, chamem-me que eu faço o projeto. Passado 10 anos, o presidente da Câmara chamou e disse assim: já limpámos os canais, agora você pode fazer o projeto. Ele disse: com certeza. Foi para lá, teve lá uma quantidade de tempo. A mulher, entretanto, que é curadora, ficou curadora do museu. O museu tem uma coleção fabulosa. É um museu lindíssimo, está super bem inserido, mas o mais importante que o projeto do museu fez para Suzhou foi obrigar a cidade a limpar os canais. Incrível isso! Incrível! É outra figura muito importante enquanto arquiteto de proa, porque tem este tipo de visão, não é? Sabe de que maneira é que é ouvido e usa isso da melhor maneira. Porque se tu ou eu fôssemos dizer a um presidente da Câmara para limpar o esgoto dos canais, nunca mais tínhamos trabalho. Olha, de vez em quando eu até me atrevo a falar, sabe? Sinto informar que a Cláudia falaria, Rui. Sem maior cerimônia, sem maiores cerimônias. Depois ia reclamar que perdeu o trabalho. E assim, não sei por que perdi o trabalho. Exatamente. Ai. Então, olha só, gente, estamos aqui aproximando do final aqui. Eu queria perguntar para vocês dois, talvez Cid saiba mais em relação ao operacional, né? Como que vai se dar essa questão do início aí do lançamento desse projeto, né? E depois eu vou passar para o Rui para ele poder fazer as suas considerações finais. O que você acha, Cid? Como que a gente vai lidar com esse guia e quais são... Vocês ainda não me responderam sobre os desdobramentos, mas vamos lá. Então, Cláudio, o chamamento vai ser aberto só no ano que vem. Então, a gente vai, no devido momento, provavelmente mais próximo do encontro anual do CIALP, costuma ser algo em torno de abril, lançar o edital.
Os desdobramentos do... Eu não entendo o que você diz como desdobramentos. Eu acho que os desdobramentos não dependem da gente, depende de como o guia vai ser recebido e aceito. A gente espera que o desdobramento sejam todos esses resultados que a gente falou, né? Mas não, eu estou falando em termos do guia, a gente começar a fazer também essas ações de formação, de apoio é muito essa cedo. discussão. Eu acho que é muito cedo, Cláudia. É muito cedo, até porque envolve vários países, né? Eu acho que ainda é muito cedo. Tem todo o primeiro guia é um processo ainda de sensibilização. A gente ainda está namorando, assim, sabe? Chamando para o primeiro encontro. Então, eu acho que é muito cedo dizer de qualquer desdobramento. Por isso que eu te falo. O desdobramento depende da aceitação pelos países. Eu posso receber 300 projetos, mas eu posso receber só 30. Eu não tenho como prever o que vai acontecer, né? A gente tem que receber 51, pelo menos. Não, a gente, quando lançou o primeiro, a gente achou que não fosse receber nada, e recebeu um monte. Então, exato. É de novo a primeira vez. Sim. Que é para outro público, né? A gente não tá falando com quem a gente está acostumado. Então, eu acho que os desdobramentos não têm. A gente deve fazer isso tranquilamente no decorrer do ano de 2023, aí a partir das agendas e do trabalho do próprio CIALP. Certo, nós vamos ter 2 encontros do CIALP este ano, e eu acho o essencial para a chamada de projetos para o guia funcionar, ter um impacto na recepção no número de propostas recebidas. Eu acho que tem a ver com uma ação de sensibilização junto de cada ordem profissional, porque nós temos mantido o trabalho a nível do grupo de trabalho de ODS, mas eu acho que passa muito por uma decisão de cada ordem de perceber que esta questão passa a ser importante e passa a ser também um projeto deles, ou seja, o guia do CIALP não pode ser só um projeto do CIALP, tem que ser entendido como uma colaboração com cada uma das ordens profissionais, porque as ordens a nível nacional é que depois terão um papel importante na divulgação e na discussão do guia, uma vez que ele esteja publicado. Até nessa... Desliguei meu microfone. Lembrando aqui que o primeiro, no IAB, a gente começou a proposta, a pesquisa em 2017, só conseguiu lançar em 2020, né? Então, teve uma demora muito grande até para amadurecer a proposta, né? E as pessoas começarem a pensar realmente em institucionalizar dentro da entidade a chamada, né? Aceitar a questão do grupo de trabalho, né? Você já romper essa etapa, mas agora existe uma outra etapa, que é essa etapa desse trabalho de adesão mesmo, né? A proposta do guia, né? Mas eu tenho certeza que vai ser muito bem sucedido, e eu acho que depois o esforço do desdobramento é justamente atingir as escolas de arquitetura, né? Os acadêmicos, para que eles possam também, nesse esforço de formar novos arquitetos, novos profissionais, eles possam também interagir com a proposta do guia e incluir esse esforço também nos currículos de formação profissional dos arquitetos urbanistas do futuro, né? A gente tem tido esse cuidado, né? E esse desafio aí, junto com os setores que trabalham com o ensino de arquitetura. Trabalhando, obviamente, também uma transversalidade
e tentando exercer essa transversalidade na hora de aplicar os conceitos aí da nova agenda e dos objetivos do desenvolvimento sustentável. É isso, gente. Então, vou passar para vocês para as considerações finais, aí, despedidas, né? Mais uma vez agradecendo a presença dos dois, né? Informando para todos aqui que esse evento foi gravado no dia 7 de dezembro, com um horário local adequado ao nosso convidado aí de Macau, né? E será transmitido no dia 8 de dezembro, às 19 horas. Rui. Eu queria só fazer uma correção, Cláudia, porque ele, para mim, foi gravado no dia 8 de dezembro. É mesmo, é verdade. 9 horas. Vai passar. A hora que você estiver dormindo, nós vamos entrar com a transmissão. Mas eu é que queria agradecer-vos por trazerem esta conversa aqui no vosso curso. O guia Cial para ODS é algo muito querido para mim. Eu acho que é muito importante as instituições abraçarem esta agenda 2030, porque novamente eu acho que cada um de nós, arquitetos, tem um papel enorme, muito maior do que pensamos, nesta transformação e nesta refocagem da nossa responsabilidade social para com o planeta e para com o futuro. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Cid. Não, dizer que é sempre um prazer, né, estar aqui com vocês. E eu acho que essa reflexão para a gente é importante, porque é a reflexão daquilo que a gente espera, né? E é legal ficar esse registro, porque daí quando o guia vier, quando vierem os projetos, a gente pode revisitar esse vídeo e ver se tudo que aquilo que a gente sonhou quando a gente pensou em fazer, se deu certo. Aí a gente divide com vocês no curso do ano que vem. Mas mais uma vez, obrigado, parabéns para você, parabéns para a Paty, e tamo junto. Patrícia, nossa chefe, venha fechar a nossa sala, por favor, e fazer os agradecimentos finais. Rui, Cid, muito obrigada. Em nome da Rede ODS Brasil, fico muito honrada de ter a presença de vocês aqui. O Rui, que está, inclusive, um dia à nossa frente. Não é, Rui? E reforçar isso que a Cláudia falou, né? A gente aqui na rede está nesse esforço de capacitar servidores públicos para que a Agenda 2030 possa efetivamente ser implementada no Brasil. E a gente sempre busca fazer uma discussão da Agenda 2030 para além daquele tradicional, né, Cid? São 17 objetivos, 169 metas, que não comunica muito o que é a agenda e o que deve ser feito para que ela seja tirada do papel. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada à nossa chefe, Cláudia Pires, que é a chefe do curso. Ela não gosta que eu fale isso, mas ela que coordena aqui o nosso curso do ODS 11, que tem todo esse trabalho. Esse ano eu tô espantada com esse curso. Esse curso esse ano está excepcional. Estou espantada. Tem saído assim, discussões incríveis, né? Nós conseguimos formar pares aqui porque geralmente são 2 apresentadores, 2 painelistas, né? Um moderador, e tem aparecido discussões aqui em torno dessa questão da agenda aí, que são incríveis, né? Falamos sobre tudo: moradia, meio ambiente, mobilidade, patrimônio cultural, resiliência. Vamos falar de saneamento. O fechamento do curso esse ano vai ser uma aula com o Observatório do Saneamento, né? Observatório Nacional do Saneamento, com ondas, né?
E dentro dessa discussão nós vamos discutir a sociedade brasileira pós-Covid, né? E com números bem interessantes sobre essa loucura que foi a pandemia, né, do Covid, que está sendo ainda, né, porque não acabou. Então, acho assim, além disso, a gente teve condição de fazer uma articulação toda essa discussão com a pauta do orçamento, com a pauta da educação, que eu acho que assim, trouxeram uma riqueza muito grande e um desafio novo para a gente, que é fazer um curso, terceira edição no ano que vem, melhor do que essa, né? E aí eu queria só complementar, a Cláudia, dizer para o Rui e para o Cid, né, que essa iniciativa deles é muito importante, porque português não é uma língua oficial das Nações Unidas. Então, não tem quase material de qualidade sobre a Agenda 2030, para além da tradução do documento Transformando o Nosso Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, né? Que justamente as pessoas ficam ali repetindo. Foi assinado em 2015, 17 objetivos, 69 metas. Não tem muito material em português, justamente por não ser uma língua oficial das Nações Unidas. E aí vocês falaram bastante da questão das desigualdades sociais, e a gente sabe que o acesso, não é, a uma língua estrangeira, seja o inglês ou o espanhol, que são os mais comuns das pessoas, mais comum entre aspas, né, de quem consegue ter o acesso a um ensino de língua estrangeira no Brasil, geralmente faz ou inglês ou espanhol, que são línguas oficiais das Nações Unidas, mas isso ainda é um privilégio, você encontrar pessoas fluentes em uma língua estrangeira no nosso país. Então, a discussão, por isso que a Agenda 2030 não é democratizada, por isso que a Agenda 2030, apesar da agenda já ter 7 anos, ainda está atrasada, porque a gente não tem informação, não é todo mundo que consegue ler os relatórios que ONU, o OCDE, o CLG e demais organismos internacionais produzem sobre a localização da Agenda 2030, né? Não tem o acesso à informação. Então, por isso, Rui, que o grande esforço da Rede ODS Brasil, e uma das suas diretrizes é democratizar a Agenda 2030. Então, por isso, agradeço a parceria do CIALP com a gente, do Metro ODS também, nesse esforço de democratizar essa agenda, que é uma agenda de Estado, não de governo, importante a gente sempre lembrar disso, tão importante para o desenvolvimento do nosso país, cheio de enormes desigualdades. As desigualdades são, pode-se dizer que são iguais ao seu tamanho em extensão territorial, né, continentais, então, enormes. Muito obrigada. Patrícia, isso é uma questão importante e eu acho que se calhar está na altura de agora que vai haver um governo Lula e que há um secretário-geral da ONU português, de fazer uma carta e o Brasil pedir a inclusão da língua portuguesa. É a altura certa. Mas aí, não sei se vocês viram, né? Hoje saiu um relatório do governo de transição que o Brasil, nesses 4 anos, ficou devendo para os organismos internacionais 5 bilhões. Eu fiquei na dúvida agora, não sei se é 5 ou 50 bilhões de dólares para os organismos internacionais. Para a ONU é o que mais deve, inclusive está até correndo o risco de ter o seu direito a voto suspenso, sendo que o Brasil é um dos países fundadores das Nações Unidas, não vai nem poder votar na Assembleia Geral se não pagar a dívida de alguns bilhões até dezembro, e não tem o dinheiro para pagar até dezembro, entendeu? Não sei se a gente, no momento, tem moral para pedir alguma coisa, né, Cláudia? A gente tem, no máximo, moral para não passar vergonha. Mas a gente... Mas essa é uma queixa, assim, que geralmente eu tenho a oportunidade de participar desses eventos, fórum político de alto nível, da própria Assembleia Geral, como convidada das discussões dos ODS, e toda vez que eles me dão o microfone, eu faço essa queixa, formalizo lá. Olha, não tem como avançar a Agenda 2030 no Brasil, não só no Brasil, mas nos países de língua portuguesa, se vocês não passarem a produzir
material em português. Pois é. Né? Eu fui uma vez, eu sempre vou para esses eventos, há anos. E aí vamos parar a gravação? Vamos acabar? Bora, só falar isso aqui rapidinho. Só para registrar que é importante, Cláudia. Eu vou para esses eventos, tu sabe, há anos, né? Que eu estou nisso desde os ADM. E nesses anos todos, teve uma única vez que deixaram um gestor, um prefeito, eu esqueci o nome da cidade dele agora, mas ele era de Cabo Verde, que deixaram falar em português, num evento da ONU. E ele fez essa mesma crítica que eu. Mas, logicamente, eu não sou ninguém, eu sou uma mera funcionária do município. Mas ele, por ser um prefeito, né, deram mais atenção para a fala dele. E ele destacou isso. Inclusive, a ONU, a gente está aqui falando de ODS 11, só para registrar, Cláudia, que tem a ver com o que a gente está falando, com essa questão das desigualdades. Isso tem sido, e essa queixa, ela tem aumentado ultimamente, tanto no Fórum Político como no SDG Moment, lá no Momento ODS, da Assembleia Geral e demais eventos, que tanto que a ONU Habitat tem considerado agora, está tentando fazer uma articulação de países de língua portuguesa para identificando pessoas, né, que tenham conhecimento ou de inglês ou de espanhol, para fazer uma força-tarefa de tradução dos documentos para a língua portuguesa, para atender não só o Brasil, mas os demais países que falam a língua, né? Eu acho que agora eles estão finalmente dando atenção para essa temática da questão da língua. Mas eu espero que isso não fique só na ONU Habitat, que se estenda para as demais agências da ONU, que são, sei lá, mais de 30, né? Agências, que não fique restrito ali só na... Mas, assim, é um esforço que o setor dos ODS dentro da ONU Habitat está tentando fazer. Eu espero que consiga avançar. Isso é essencial, Patrícia, senão ficamos sempre de fora. Sim. Inclusive, Cid, a gente está gravando ainda, mas a gente não está falando segredo nenhum. Inclusive, Cid, eles até convidaram a rede para participar desse processo de... Como eu sempre reclamo, todo ano, como eu sempre faço essa queixa, e disseram assim, Patrícia, você sempre reclama disso. Então, já que você sempre reclama, você não quer colaborar com a força-tarefa? Isso, com certeza, não só eu. Mas... Ela te indicou, Cid. Mas vamos, eu já tô com... Essa é a hora que ela precisa parar de gravar. Não, só queria fazer um pirou para a Patrícia. Você fica sempre reclamando porque é a sua forma de exercer poder. Pois é. Aí ele falou assim, olha, como tu sempre reclama, tu não queres ajudar a traduzir? Aí eu falei, não, tá bom, mas eu vou ajudar quem me ajude. Aí eu estou provocando, que eu estou gravando, que é para ficar registrado, Cláudia. Então, eu estou registrando que eu não tenho tempo para isso. Estou registrando. Eu estou em busca de colaboradores. Agora eu entendi por que ela está gravando, Cid. Estou gravando. Mas agora que eu já gravei, que eu já queria aqui fazer... Eu já assumo publicamente, não tenho tempo para isso. Mas eu vou convencer o Cid ainda. A gente vai fazer um cronograma. E a gente vai achar outras pessoas para entrar na força-tarefa da nossa tradução. Você termina a minha tese de doutorado e a gente pensa depois como é que a vida fica. Não, brincadeira. Eu queria registrar que essa é uma demanda, viu, Rui? E assim, quanto mais gente estiver reclamando, se não seja só eu reclamando, né? Tinha o prefeito lá, que eu esqueci o nome da cidade dele, que era de Cabo Verde. Quanto mais gente reclamar e não for a única chata, mais pressão vai fazer para que o sistema ONU faça essa força-tarefa de tentar mobilizar voluntários, tipo eu. Não só eu, mas estou tentando aqui arranjar outras pessoas para traduzir os materiais para que, né, a gente tenha informação de qualidade acessível para que possa democratizar a Agenda 2030, não só no Brasil, mas nos demais países de língua portuguesa. Mas muito obrigada a todos, a vocês, a todos e a todas e a todos que nos assistiram até agora. Desculpem aqui as nossas brincadeiras, é porque sabe como é. Tem um ditado que fala assim, dê dinheiro, mas não dê confiança. Então, como aqui a gente só tem gente conhecida, a gente tira essas graças aqui. Como ela é educada, eu ia falar uma outra coisa muito pior do que isso.
Depois eu mando pelo zap o que eu falo. Então não liguem, porque aqui são pessoas que a gente se diverte, né? A gente está aqui, olha, 11 horas da noite, aqui na nossa gravação oficial, 11 horas da noite se divertindo. E o Rui quase indo almoçar. Do nosso webinar de hoje. E o Rui quase indo almoçar. O Rui já está quase na hora do almoço, 12 horas. Vou sair e vou para um brunch agora. Tá vendo? Tá vendo? A gente fica outra coisa. Vai lá. Tchau, gente. Um beijo grande para vocês. Obrigado aí. Valeu, Rui. Tchau, gente. Foi um abraço. Um prazer. Um abraço para vocês.